Olá pessoal, o Câmara Aberta de hoje fala sobre fertilização in vitro, uma técnica de reprodução assistida que tem sido a opção de muitos casais que desejam ter filhos. A gente explica em que situações essa técnica pode ser a solução, se há riscos e como funciona todo o processo. Quem nos esclarece o assunto é a bióloga paraibana, radicada em Roma, Salomé Espínola, doutora em endocrinologia e medicina molecular. O Câmara Aberta está começando. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Doutora Salomé, também muito obrigado pela presença Obrigada aqui hoje. a vocês. Seja bem-vinda. Obrigada. Está de passagem aqui pelo Brasil, né, para a Isso. participação de um evento. A gente agradece demais a presença. Queria começar entendendo o que é exatamente esse processo que a gente chama de fertilização in vitro, que tem o nome popular de bebê de proveta, Isso. né? O que é exatamente esse processo? Então, essa técnica de fertilização in vitro, ela é uma das técnicas utilizadas, então, na reprodução assistida, para auxiliar, então, esses casais que não podem, não conseguem ter uma gravidez ou mantê-la naturalmente. E são divididos, assim, os dois processos principais. Tem aquele mais simples, que seria a inseminação artificial ou a inseminação intrauterina. E a outra técnica, essa mais complexa, seria a fertilização in vitro, que é o bebê de proveta. Como é que se chega à conclusão que vai ser necessário essa técnica? Se tenta outras coisas, se tenta fazer com aquela mulher se torne fértil, é necessário outros procedimentos antes? É interessante, então, do ponto de vista ginecológico e andrológico também, que o casal, a gente sempre fala de casal, não fala de indivíduo, então. Porque o que provavelmente ocorre é um problema entre o casal. É difícil que seja uma característica, só um fator causado só por um indivíduo, e sim a combinação deles. Então, o que acontece é que, uma vez individualizado e diagnosticado bem a causa dessa infertilidade, baseado também na idade, que é um fator importantíssimo, se procura, então, ou sanar onde tem esse problema, se for o caso, por exemplo, de uma tuba que é fechada, fazer uma operação para reabri-la, ou onde não for indicado, partir para uma técnica, então, se tem essa mais simples, que é a inseminação, ou vai-se diretamente à fertilização in vitro. E já nessa fertilização in vitro também a gente tem duas outras técnicas que são baseadas também principalmente no fator masculino, um fator masculino grave, onde tem pouquíssimos espermatozoides. Existe uma técnica que é de injeção intracitoplasmática de espermatozoides, onde um só espermatozoide vai ser injetado através do biólogo dentro do óvulo e a gente espera que venha então a fertilização e o desenvolvimento do pré-embrião. Vamos entender melhor. Para esclarecer melhor, fiquei com a dúvida aqui. Você falou de inseminação artificial e da fertilização in vitro. O que é que diferencia as duas? Certo, então, a inseminação artificial, antigamente conhecida como inseminação artificial, hoje em dia ela é mais utilizada como inseminação intrauterina. Por quê? Somente os gametas masculinos, os espermatozoides, eles são tratados e depois disso colocados dentro de um catéter, através do qual ele vai ser inseminado, então, dentro próprio do útero. Ou seja, existe só a participação, então, do tratamento desses gametas masculinos, a parte feminina, ela é preservada e a fertilização, ela é feita dentro do corpo da mulher. Diferentemente das técnicas de fertilização in vitro, que são técnicas mais complexas, porque vai existir a aspiração, então, desses óvulos também, tratamento desses óvulos para receber esses outros espermatozoides também tratados. Então, o que difere a técnica de inseminação, que é mais simples, é que a fertilização, então, vai ocorrer dentro do corpo, e a fertilização in vitro, então, é justamente essa que vai ser extracorpórea. Depois disso, vai ser, então, transferido dentro do útero já um pré-embrião. Qualquer mulher, qualquer homem pode fazer, ou há restrições de idade, ou de peso, ou de hábitos de vida, quem fuma, quem bebe, por exemplo? Existe uma alta taxa de infertilidade em pacientes obesos e se diminui também a fertilidade com a prática do tabagismo também, e alguns casos de diabetes podem dar problemas.
Às vezes é interessante que o médico, então, indique a esses pacientes de tentar diminuir essas práticas, ou tantas vezes tem alguns nossos pacientes que antes de passar por uma dessas técnicas, elas, por exemplo, emagrecem um pouco para tentar, então, às vezes já isso já consegue uma resposta até melhor em termos de fertilidade. Há uma média de quantos casos são bem-sucedidos e quantos não dão certo? Existe. Infelizmente, é uma técnica que a gente diz que sacrifica um pouco, porque ela não é 100% ainda. Ela é quase 100% somente nos casos onde a gente utiliza os gametas, então, que não são da cópia, são do casal, são doados. Mas dentro do casal, a gente tem uma média que vai entre 25%, mais ou menos, até uns 60%. E isso, o fator decisivo de passar de 25% a 60% ou 80% vai ser a idade. Quanto mais jovem a paciente, mais chance ela vai ter de engravidar. Quanto mais velha, depois dos 35 anos, a mulher já é penalizada também. Há 3 etapas, né? A indução da ovulação, a coleta dos óvulos e a transferência embrionária. Eu queria falar de cada uma delas. Esse momento da indução, da ovulação, a mulher passa ali um tempo recebendo remédios para isso acontecer? Isso, ela vai então passar por todo um processo de estimulação ovariana através desse hormônio, que é zerado então a carga hormonal dela intrínseca. E o que é que vai ser dado? Vai ser dada essa medicação que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. Ele vai justamente entrar no ovário e, ao invés da gente produzir como se produz normalmente em um ciclo menstrual, um só óvulo, ele vai tentar ver se consegue o crescimento então de mais óvulos dentro desse ovário. Isso porque, para aumentar então as chances de com mais óvulos, a gente ter mais embriões e aumentar então a chance de implante desses embriões e da gravidez. E é possível ir acompanhando se esses óvulos estão com certeza, mais saudáveis, mais propícios? Isso, porque cada paciente também responde, às vezes, a uma determinada dosagem diferente. Então, tem umas que vão necessitar de um período mais prolongado de indução da ovulação e outras, algumas vezes, um período mais curto. Esse período também é muito importante, depois não pode ser esquecido, porque é preparatório também para depois essa receptividade que vai ser feita do embrião quando for transferido em útero. Então, é sim uma preparação para o aumento do número de óvulos, mas também desse endométrio, que é a almofada, digamos assim, de dentro do útero, que vai receber esse embrião. Então, é muito importante essa fase, não pode ser desconsiderada. A etapa seguinte é a coleta de óvulos. Ela acontece quando se percebe que eles estão mais propícios ali a dar certo o procedimento? A gente consegue marcar, então, isso aproximadamente 2 dias antes. E vem dado um remédio que ele vai amadurecer, então, ainda mais esses óvulos. E ela é feita num período controlado, para que não tenha a ovulação, então que a gente não perca, esses óvulos sejam mantidos ainda dentro do ovário. E geralmente em técnica de sedação ou com anestesia local, é feito então essa aspiração folicular dos ovários, de modo com um ultrassom e ecoguiado. Tem uma pequena agulha que ela é inserida então e vai aspirar esses óvulos, esses folículos, e dentro a gente espera então que tenham os óvulos. E a terceira etapa, que é a transferência embrionária, já acontece depois que é feito esse processo todo do lado de fora do corpo, como a gente vai explicar. Isso. Depois da aspiração folicular, então, o biólogo vai fazer o quê? Vai prelevar todos esses óvulos, ele vai identificar, então, quais são os melhores e serão idôneos também para receber os espermatozoides. Vai fazer a técnica propriamente dita de inseminação, depois vai ter a cultura embrional e depois disso, um dia depois da aspiração dos óvulos ou até 5 dias, que a gente chama a técnica de blastocisto, esses pré-embriões então vão ser transferidos no útero. Esse processo todo demora quantas semanas, quantos dias? Então, para essa primeira etapa, que seria então da indução da ovulação, são de aproximadamente 12 dias ou 2 semanas.
A aspiração folicular, ela é feita em uma técnica muito simples. Hoje em dia ela é feita, então, sem precisar de cortes e coisas maiores. Antigamente ela era feita em laparoscopia, então era uma técnica mais complicada. Hoje em dia, depois de 10, 15 minutos, a paciente já pode voltar ao quarto e descansar por mais aproximadamente 2 ou 3 horas, que é esse, a gente tem um trabalho interessante sobre os riscos dessa aspiração folicular. E já a técnica de cultura embrional, então, ela é de 1 dia até 5 dias. Depois da transferência também, essa paciente ela vai descansar um pouco na clínica e depois de 2, 3 horas ela já pode voltar para casa. É comum, doutora Salomé, nascerem gêmeos ou trigêmeos com essas técnicas? Muito comum. Por quê? Porque, como a gente falou anteriormente, eu não vou utilizar, então, só um desses óvulos, né? Geralmente, a gente vai transferir para dentro desse útero mais de um pré-embrião. E, se der tudo certo, a gente vai ter, então, a gravidez de mais de um embrião, ou seja, de 2. No máximo 3 embriões, até a medicina neonatal, ela consegue ainda portar avante. Mais do que isso, a gente já chama, infelizmente, efeito colateral. E é por isso que os conselhos de medicina, eles até esclarecem para um número máximo de transferência de embriões para evitar, então, no caso, essas gravidezes múltiplas. É possível fazer esse tratamento com a mulher na menopausa? É possível, sim. E é onde a gente, infelizmente, eu digo assim, para as pacientes mais jovens, mas é onde a gente obtém mais resultado. Essa terapia, quando ela é feita nas mulheres menopausadas, ela é feita, então, com a substituição. Vai ser pego, então, um óvulo de uma mulher mais jovem e vai ser preparado, inseminado fora do corpo. Depois, a transferência embrionária vai ser nesse útero, então, da mulher em menopausa. E, provavelmente, então, ela vai desenvolver a gestação e dar à luz a uma criança, que geneticamente não é sua, mas foi gerada por ela. Que isso é uma polêmica, né? Que quando se discute esse assunto, sempre fica a pergunta, quem é o pai e quem é a mãe em determinadas situações, Isso. né? Numa situação como essa que a senhora falou, a mãe, ela gerou um bebê que vem de um óvulo de uma outra mulher e o esperma pode ter sido de um outro homem Também. Ou pode ter sido até do pai. Do próprio marido. Né? Sim. Marido. Como é que se discute isso? Como é os limites éticos para isso? Então, cada país ele vai ter sua parte cultural, que vai influenciar bastante nessas escolhas até das pacientes, como também a legislação de cada país, ela vai limitar ou abranger até essas técnicas. A gente sabe que em alguns países mais desenvolvidos, diversas técnicas são mais aplicadas e as pacientes não têm problemas até em aceitá-las. Só que em comunidades um pouco mais fechadas, mesmo que legalmente seja possível, às vezes tem um problema de aceitação até das pacientes. Tem essa questão cultural. Eu quero explorar mais um pouquinho no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa aqui rápida nessa conversa. Na sequência, então, continuamos entendendo mais sobre fertilização in vitro. Até já.
Câmara Aberta está de volta, hoje falando sobre fertilização in vitro, uma técnica de reprodução cada vez mais popular. Nossa convidada é a bióloga paraibana Salomé Spínola, radicada em Roma, na Itália, onde estuda e trabalha com essa técnica. Doutora Salomé, a gente vinha falando dessas questões culturais, discussões culturais, né, em torno desse tipo de técnica. A senhora trabalha exatamente do lado do Vaticano, né, do lado do centro da Igreja Católica. Essa cultura mesmo, esse pensamento, acaba atrapalhando a ciência? Como é que está esse impasse? Com certeza, o Vaticano na Itália, ou às vezes até a proximidade a gente tem também da Itália com a África, eu consigo notar, às vezes diretamente, essa interferência cultural e religiosa bem mais do que às vezes aqui no Brasil, por exemplo. E lá a gente vê que, então, que o católico ele procura então seguir as tendências mais abertamente do Vaticano e existe pacientes então que elas se opõem a técnicas mais invasivas de fertilização in vitro e algumas outras elas vão modificando até com o tempo, elas vão com essa gradualidade elas vão começando a aceitar mais. Achei muito interessante porque lá na Itália a gente tem muitas pacientes também líbicas e elas vêm com essa cultura muçulmana e que é completamente diferente da nossa, mas a importância de um filho para elas é tão grande que acho que consegue assim prevalecer até do que essas questões religiosas. Então, às vezes elas começam um pouco mais tímidas e se colocando eticamente, às vezes até alguns limites a mais, e aos poucos elas vão encontrando dificuldades em ter essa criança e vão se abrindo mais até ao tratamento. Agora, é importante, né, eu acho que a medicina tem tentado passar essa imagem de que a gente não está criando uma fábrica de fazer bebês, né? A senhora me contava até antes de a gente começar essa gravação que um caso na Tailândia de um casal que teve gêmeos e não quis o que tinha síndrome de Down. Esse foi um né? caso muito interessante que a gente teve esse ano com a barriga de aluguel. A barriga de aluguel, que é a maternidade de substituição, é onde vem feita essa técnica de fertilização in vitro, onde o óvulo e o espermatozoide ele vai ser unido, então, fora do corpo. Depois disso, esse pré-embrião vai ser transplantado, então, dentro do útero de uma mãe doadora. Então, ela vai gerar esse filho e depois do parto, esses filhos vão ser entregues aos pais, então, genéticos. O que aconteceu, então, na Tailândia, que era um país altamente aberto para essa prática, junto com a Índia, e por questões até econômicas, eles tinham preços bem mais baixos que os Estados Unidos, por exemplo. Existia esse boom de mães de aluguel e há poucos meses atrás, um casal de gêmeos, de um casal australiano, que tinha recorrido a essa técnica. Ele teve, então, um menino com síndrome de Down e a outra menina sã. Infelizmente, eles pegaram, então, essa menina que era sadia e deixaram o menino, o bebê, portador de síndrome de Down. Isso foi um escândalo em toda a comunidade científica e a Tailândia, então, se fechou, inclusive. Legalmente, ela está colocando vários obstáculos agora para casais estrangeiros, principalmente, fazer essas técnicas de barriga de aluguel. Porque o que a gente está conversando, então, é que eu agora, tecnicamente, tenho possibilidades quase infinitas de transformar células que não são gametas em gametas artificiais ou de gerar, então, filhos dos próprios pais em barrigas de aluguel. Então, é uma coisa que tecnicamente, sim, é possível, mas eticamente é possível? Essa discussão existe e é mais atual do que nunca, né? Nunca. Eu poderia, por exemplo, encomendar um bebê loiro, de olhos azuis, e a ciência conseguiria gerar esse bebê? Hoje em dia a gente já consegue, algumas características genéticas a gente já consegue, então, fornecer para os pais. Antes mesmo, então, desse embrião ser transferido para o útero. O problema que tem, então, é a eugenia, que a gente estava falando, então. Esse termo, eugenia, queria que a senhora explicasse para a gente. A eugenia, então, ela é tipo um melhoramento da raça. De alguns fatores, então, que são ditos como positivos para a raça, eles sejam melhorados, e aqueles outros fatores que são negativos, eles devem, então, ser cancelados e não ser portados adiante.
O que acontece, então, é que, geralmente, as escolhas, então, são sempre de crianças do sexo masculino, com os olhos, então, claros, né, e cabelos claros também. Como se as Homens, na outras... maioria das Isso, vezes. a maioria das vezes homens. Como se fosse uma coisa, um caráter negativo, ser mulher ou ter o cabelo cacheado e a pele mais escura. Infelizmente, a gente nota que existe, então, uma procura cada vez mais para essa perfeição até dos caráteres externos. E onde, na verdade, a ciência desenvolveu essas técnicas genéticas de pré-implante, ou seja, de fazer, então, no embrião, antes dele ser transferido no útero, para patologias. Então, o que acontece? Se aquele embrião tem uma doença genética, ele não vai ser transferido para não portar adiante aquela doença. Então, uma coisa é a gente controlar a doença, outra coisa é controlar um caráter, que é normal na população, que tem que ter. Pela seleção natural, a gente tem que ter a diversidade. A diversidade é importante para todos. Esse seria o limite ético? Fazer a eugenia só nesses casos de patologias? Isso é importantíssimo, então, que a gente sempre coloque como profissional de essas limitações éticas são imprescindíveis. O paciente, às vezes, ele vem com uma vontade de portar adiante, às vezes, uma característica de família, mas é importante, então, eticamente, a gente explique a ele que essa diversidade, ela é funcional e ela é não só isso, ela é importantíssima para todos nós. A gente falou agora há pouco da barriga de aluguel. Isso também varia de país para país, a legislação de cada país, se é permitido, se não é? Isso. Até a gente tem um caso dos Estados Unidos, que para o Brasil é um pouco diferente, porque cada estado, às vezes, ele vai permitir determinadas técnicas ou não. Vamos entrar também, às vezes, num caráter mais complicado ainda, de casais homossexuais, às vezes, que procuram também essas técnicas. Então, existe no próprio Estados Unidos alguns estados que eles são favoráveis a essas técnicas em todos os tipos de população, casais homossexuais ou heterossexuais, ou às vezes algumas outras que são completamente contrárias. No Brasil, a gente tem só a permissão para fazer essa técnica de barriga de aluguel entre mães, então, da mesma família. Por exemplo, uma irmã pode emprestar essa barriga para a outra irmã, para gerar o filho, então, dessa outra irmã, mas é uma coisa importantíssima que não tenha um caráter financeiro. Economicamente, ela não pode ser ressarcida, então, dessa maternidade. Essa legislação é mais aberta nos Estados Unidos e países da Europa mesmo? Sim, no norte da Europa e nos Estados Unidos a gente encontra uma diversidade de legislação, então, nessa área, que nos países da América do Sul e às vezes até na própria Europa Central são mais restritas. É um procedimento caro, doutora Salomé? Infelizmente, até agora ainda é muito caro. Muito caro, não só a parte laboratorial e o prelevo desses óvulos, como a parte anterior que a gente falou da indução da ovulação, com esses fármacos que são altamente custosos. São fármacos que eles foram desenvolvidos pela indústria farmacêutica, eles chegam a custar de 2 até 6 mil reais por cada ciclo de tratamento. Então, acaba sendo passado, então, esse custo para o casal que vai se submeter a essa técnica. Eu já li algumas pessoas defendendo de que crianças vindas dessa técnica, né, in vitro, da inseminação artificial, como a gente chamava, elas teriam uma tendência maior à depressão ou a um não desenvolvimento social. Há algum estudo referente a isso? Alguma conclusão referente a isso? Existem estudos, então, que não comprovam essa alteração ou genética ou comportamental dessas crianças nascidas por técnica de reprodução assistida, e tem alguns outros, então, que eles são até favoráveis a essas crianças, porque dizem que são crianças, às vezes, que elas são mais estimuladas, porque elas são mais desejadas, digamos assim, e elas são, então, mais preparadas para vir ao mundo em termos de educação também. Existe até um estudo que comprova que essas crianças têm um índice de coeficiência de inteligente um pouco maior do que as outras crianças. Mas o que a maioria dos estudos mais sérios, assim, nesse setor indicou é que não tem nenhuma diferença, então, entre essas crianças, nem dá um ponto de vista de melhora ou de piora genética, digamos assim. Elas são iguais.
A gente está caminhando para o finzinho do programa, mas tem algumas dúvidas ainda. A gravidez da mulher que fez a técnica da fertilização in vitro é comum como a de uma mulher que não fez? Essa gravidez vai ser natural, claro, ela tem que ser vista também de um ponto de vista natural. Às vezes o que a gente faz é um pouco forçar a natureza e tantas vezes a nossa taxa de aborto é um pouco maior do que a normal. Mas depois desses 3 primeiros meses, então, essa gravidez tem que ser curtida e tem que ser aproveitada como uma gravidez normal. É importante sempre frisar que todos os exames pré-natais devem ser feitos, tanto nas pacientes que fizeram então essas técnicas de fertilização in vitro, como aquelas que não. Mas a gente pode dizer que é uma gravidez tão natural como a que veio espontaneamente. Quem estiver pensando, quem tiver dinheiro, deve procurar muita informação, sem dúvida, e profissionais capacitados para isso. Acredito que seja importantíssimo a busca de profissionais adequados nesse setor. Infelizmente, a gente ainda tem no mercado algumas pessoas que não são tão especialistas na área e às vezes acabam fazendo com que essas pacientes percam tempo. Como a gente já tinha falado anteriormente, então, o tempo é precioso, porque a idade é um fator fundamental no sucesso dessa gravidez. Então, o que a gente indica é que elas procurem, sim, o pessoal adequado, então, profissionais adequados, que forneçam todas as informações possíveis para vocês e que, então, depois disso, existe também a empatia com o profissional e seja adiante, então, essas técnicas. Pelos valores, a gente imagina que deve ser uma realidade ainda distante para a rede pública de vários países. Isso. No Brasil, por exemplo, a gente tem alguns já hospitais públicos que eles fornecem, então, essas técnicas, onde, na verdade, os medicamentos são pagos pelos pacientes, mas a técnica de laboratório, ela é dada, então, pela rede pública. Eu fiz a minha especialização num hospital em São Paulo, se chama Pérola Byington, tenho orgulho de dizer também porque ele era o único da América Latina que dava esse tratamento total de graça para as pacientes. Então, existia uma lista de espera um pouco maior, mas e ainda hoje é um hospital de altíssimo nível em São Paulo, que dá direito a essas pacientes todo o tratamento, tanto a parte de medicamentos, como depois as técnicas também. E próximo aqui em João Pessoa, a gente também tem outro centro que é Natal, onde existe também, junto à Universidade Federal, um hospital, então, escola, que faz essas técnicas públicas para as pacientes. Doutora Salomé, a gente precisa encerrar. Agradeço demais seus esclarecimentos todos. Bom retorno a Roma e quando estiver de volta no Brasil, seja bem-vinda novamente para a gente continuar falando desse assunto que está sempre se atualizando, tem sempre novidades. Obrigada a vocês. Um prazer estar aqui. Prazer nosso. O Câmara Aberta de hoje termina aqui. Você pode manter contato com a gente sempre pela internet. Na fanpage facebook.com/TV Câmara JP é possível rever nossos programas, comentar, deixar sugestão de pauta. Passe por lá. Muito obrigado pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau.